O clássico majestoso Corinthians e São Paulo foi um jogo tecnicamente ruim? Foi. Foi um jogo taticamente fraco? Também foi. Foi um jogo sem muitas oportunidades de gol, com pouca criação? Foi. Então foi um jogo ruim que dói? Foi. Mas Vila, afinal de contas, o que a gente pode tirar desse clássico? Esse é o assunto do vídeo de hoje, então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Minha gente, vamos ser bem sinceros, se algum de nós aqui esperava um grande jogo, um clássico bacana, vistoso, divertido de ser assistido, acho que o errado somos nós, né? Porque o que a gente pode esperar de uma equipe como o Corinthians, que joga um futebol sofrível? Contratou o Silvinho, que até agora não convenceu muito o torcedor e a opinião pública do seu potencial como profissional para comandar o Corinthians. Mas que sim, começou a fazer o básico simples do feijão com arroz, que é o quê? Principalmente depois daquelas duas partidas derrotas contra o Atlético Goianiense. Estruturar a sua defesa, parar de sofrer gols e com isso aumentar as suas chances de não perder jogos. E quando conseguisse um pouco mais de segurança ali atrás, aí sim, o próximo passo seria dar mais liberdade para os seus meias, para os seus laterais, para os seus atacantes criarem um pouquinho ali na frente. E de certa forma é o que a gente vê dentro de campo. E do outro lado, um São Paulo que fez um bom campeonato paulista, conseguiu o título, mas que a partir dali não conseguiu reeditar bons jogos. Tanto que chegou ao seu oitavo jogo, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, sem conseguir uma vitória ainda. E marcando apenas 4 gols, ou seja, meio gol por rodada. Convenhamos, com esses atributos, neste momento, era improvável imaginar um jogo divertido. Mas afinal de contas, o que a gente pode tirar de tudo que a gente viu na Neoquímica Arena, nesse último confronto entre os grandes rivais? Bom, vamos começar com os mandantes então. Pelo lado do Corinthians, é possível perceber que a estratégia do Silvinho, que não tem novidade nenhuma, não tem nenhuma revolução, é aquela história de você se arrumar ali atrás e a partir dali começar a soltar um pouquinho mais o time, tem funcionado. O Corinthians é uma equipe mais segura do ponto de vista defensivo, na sua estrutura de marcação, só que vai sofrer muito, como tem sofrido, no momento de avançar, no momento de se soltar um pouco mais pro ataque, no momento da criação, da finalização. Fica evidente para todo mundo, nem precisa acompanhar muito futebol para perceber isso, que a única alternativa é o Gustavo, o Mosquito, pelo lado direito. Só que o que acontece? Todos os adversários já sabem disso. O São Paulo marcou muito bem o Gustavo, por exemplo, tirou espaço ali pelo lado direito do ataque do Corinthians. E mesmo com eventuais avanços do Fagner, o Corinthians não conseguiu aquelas triangulações naquele setor. E quando precisou de variedade, não encontrou. A única opção que o Corinthians tem quando o Gustavo não funciona é jogar a bola na área e tentar ver se o Jô briga ali com os zagueiros. Seja para finalizar, seja para escorar para alguém que vem de trás, por exemplo, o Matheus Vital. Lado esquerdo do Corinthians com o Fábio Santos muito fraco, pelo menos do ponto de vista de chegada. A gente percebe o Fábio Santos muito comprometido com o aspecto da marcação, daquela estruturação ali atrás que a gente citou, mas que compromete muito a chegada. E você não tem um atacante por ali como o Gustavo que dá essa opção. Então o Corinthians, no momento de se soltar, no momento de ir para a segunda fase do seu plano, ele se vê barrado ali pela falta de opções e pela incapacidade técnica de seus atletas. Não é à toa que, como a gente citou num vídeo passado, eu vou deixar no card para vocês aqui, diretoria, comissão técnica, os próprios jogadores sabem da necessidade de você contratar, especialmente nos setores de criação e de ataque, de finalização, de criação de jogadas. Tanto que com o final dos contratos de Otero, de Gemerson e de Ramiro, o Corinthians vai utilizar esse dinheiro. Provavelmente, entendo eu, pelo menos os contatos que eu tive com o pessoal do Corinthians vão nessa linha de raciocínio, para contratar 2 jogadores, pelo menos 2 atletas que reforcem exatamente esses setores de criação e finalização, especialmente do lado esquerdo, para ter a opção ao Mosquito. E do lado do São Paulo, o que a gente pode tirar de lição desse clássico? Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que me chamou muito a atenção na transmissão do clássico. Acho que foi por volta de 15, 20 minutos do primeiro tempo. Alguém virou pro Reinaldo, lateral esquerdo, e falou para ele assim: Reinaldo, vai pra frente, porque ali atrás tá tudo certo. Meus amigos, o São Paulo tá jogando um esquema com 3 zagueiros. Então, assim, quando a gente estuda um pouco de futebol, faz cursos, ou pelo menos ou só acompanha por prazer, por gostar, por paixão aquele clube, é meio que beabá você saber ou ter ideia das concepções básicas de cada esquema tático, ou pelo menos
dos tradicionais, dos mais famosos. O 3-5-2, por exemplo, que é o esquema com 3 zagueiros, que particularmente eu entendo que é um esquema muito injustiçado, né? As pessoas falam com ele, você é 3 zagueiros, ou seja, você é retranqueiro. Tem um pouco de preguiça de analisar tudo que envolve o esquema, né? Não é só porque você tem 3 zagueiros que necessariamente você vai ser mais defensivo. Mas enfim, é parte do beabá que quando você tem 3 zagueiros, uma consequência natural e direta disso é o que seus laterais, os seus alas, ficam mais soltos para apoiar, para chegar à frente ou para fechar no meio e atuarem como uma espécie de meia. Esse posicionamento ali atrás com 3 dá a esses jogadores um pouquinho mais de liberdade. Então ninguém precisa falar, ou não precisaria falar pro Reinaldo, que olha, Reinaldo, pode ir pra frente que aqui atrás a gente tá seguro. Faz parte, isso tem que estar na cabeça do cara. Pô, se a gente tá jogando com 3 zagueiros, eu não preciso ficar ali atrás como se a gente tivesse só com 2, um 4-4-2. E o Reinaldo tem essa característica de chegar à frente. Não é nem falar que ele não sabe fazer, ele sabe. Agora, esse tipo de orientação para um atleta profissional, ele deveria ser desnecessário. Mas enfim, independentemente de capacitação de conhecimento técnico-tático, o que a gente percebe, por exemplo, e é algo que eu tive que rever o meu ponto de vista, quando o Daniel Alves chegou no São Paulo, eu defendi o Daniel Alves como meia. Eu entendia que pela experiência dele, pela capacidade técnica dele, pela visão de jogo dele, ele poderia ajudar mais o time naquele setor do que jogando pelo lado direito, embora ele tenha se transformado no principal jogador do mundo em várias temporadas naquele setor. Mas considerando até um pouco da idade, tudo isso, imaginava que o Daniel poderia ser útil no meio. E isso não tem acontecido nessa temporada. O Daniel Alves não tem contribuído com o São Paulo jogando por ali. Você acaba perdendo um grande lateral, um grande ala, e você não ganha um bom meia. Então o custo-benefício dessa mudança, neste momento do São Paulo e neste momento do Daniel Alves, tem sido negativo. Então não tem por que insistir nisso. E outra questão, a falta de poder ofensivo do São Paulo, a dificuldade de fazer essa bola chegar ali na frente. E o deslocamento do Daniel pelo lado provavelmente deu ao São Paulo um pouco mais de força por ali. Pelo menos um setor onde você pode chegar com um pouco mais de consistência, de frequência. Então você teria Reinaldo e Daniel abertos, jogadores que sabem fazer esse vai e vem, eventualmente fecham para o meio também para atuarem na criação. Enfim, em tese, você ganharia um pouquinho mais de opções, porque eu não consigo me lembrar de uma grande chance do São Paulo. É pouquíssimo para uma equipe que vem de um título paulista, pouquíssimo para uma equipe que está pressionada no início do Campeonato Brasileiro, como a gente lembrou, com 8 partidas, entrou em campo contra o Corinthians com 7 jogos e nenhuma vitória. Então você tem que ter essa força ali na frente. E outra história, quando você vê jogadores, treinadores, quem quer que seja envolvido na partida, sai de campo, ou mesmo durante o jogo, falando que as equipes tiveram muito respeito entre elas, muita dedicação tática, esquece. Não foi nada disso. São Paulo e Corinthians não deixaram de criar, não fizeram um jogo ruim, sem muitas oportunidades, sem muitas emoções, por respeito mútuo. Foi por ruindade mútua mesmo. Mas e vocês, especialmente vocês torcedores corintianos e são paulinos, o que acharam do clássico? O que vocês pensam que possa mudar na equipe de vocês para as próximas rodadas? Para que São Paulo e Corinthians brigam nesse Campeonato Brasileiro? Aproveitem o espaço de comentário aqui, deixem o seu recadinho pra gente, o que vocês pensam. E agora sim, se esse vídeo trouxe algum conteúdo bacana para você, seja de informação, seja de análise, ou por puro entretenimento mesmo, de acompanhar um assunto que vocês amam como a gente, que é o futebol, considerem deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, se inscrever aqui no Papo Reto. A gente tem vídeos todos os dias para vocês, voltado para esse conteúdo de esportes, especialmente de futebol, e também compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp, enfim, todo mundo que vocês conhecem, que dividem com vocês esse gosto pelo esporte, né? Essa paixão pelo esporte, ok? Valeu, turma, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.